Capítulo 31. Avançando gradualmente. Observei o relâmpago desaparecer no horizonte e dei a volta na arena em busca dos membros do esquadrão de caça. Alguns foram nocauteados, mas todos tiveram apenas ferimentos leves. Com a força de um caçador de nível B, feridas como essa cicatrizariam após uma longa noite de sono ou alguns feitiços de cura. A multidão estava se acalmando quando os caçadores derrotados se levantaram e deixaram a arena. Eu me despedi dos caçadores que já estavam de pé e se movendo e fui embora, toda minha atenção em ficar mais forte cultivando masmorras até que a força do Renkia não estivesse longe de mim. Passei pela saída superlotada com pessoas correndo e caminhei saio do Coliseu, voltando para o complexo militar. Depois de passar por todos os postos de controle, não voltei para os alojamentos e fui direto para o manguezal. A força era respeitada nesta cidade, não planejava me esconder nas sombras por muito tempo. Mostrarei a eles um vislumbre do que posso fazer enquanto ainda escondo grande parte da minha força para compensar qualquer incógnita. Porém, por causa das ameaças de feras, não adiantaria esconder minha força, pois ela seria gradualmente mostrada com o tempo. Pensei em ativar Stealth e desaparecer dos olhos de todos quando entrei sozinho na masmorra, mas decidi o contrário. A menos que um caçador de rank B semelhante aos que encontrei no Coliseu tenha passado coincidentemente quando ativei a habilidade, eu deveria ser capaz de controlar as informações de com que frequência entro nesta masmorra escolhendo quando ativar Stealth e para ser visto propositalmente. Irei pela primeira vez sem me esconder e ligarei Stealth quando inevitavelmente vencer a masmorra em tempo recorde. Eu me manterei escondido durante esses momentos para que meu tempo impossível de limpeza seja mantido em segredo. Mostrei minha identidade aos guardas confusos que patrulhavam ao redor da masmorra enquanto eles me observavam com expressões cada vez mais chocadas indo em direção à masmorra e desaparecendo de sua vista. O quê? Ele entrou sozinho? Magnar levantou-se abruptamente enquanto ouvia o relatório que acabara de chegar. As engrenagens em sua mente estavam girando enquanto ele se perguntava se havia encontrado ouro com aquele caçador ao ver essa demonstração de confiança, ou se ele havia calculado totalmente errado e desperdiçado alguns recursos. Seu olhar impassível voltou ao seu rosto enquanto ele pensava, só o tempo dirá. Em outro local em um dos luxuosos hotéis de Star City, um homem estava furioso com um telefonema que acabou de receber. Ele era um caçador veterano de rank B que estava a meio caminho de se tornar rank A. Ele já possuía 2 habilidades de rank A e precisava de apenas mais uma para ser considerado um legítimo ranker A que pudesse mergulhar nas masmorras mais altas conhecidas. Um livro que caiu recentemente e estava em posse de Mão Relâmpago deveria ir para o próximo caçador de nível B da lista. Seu nome estava no topo dessa lista. No entanto, Mão Relâmpago brincou com o livro e o presenteou com algum rank B aleatório, criando uma competição no meio do dia. Ele não conseguia nem olhar na direção do caçador de rank a quem imprudentemente entregou a habilidade, mas ele definitivamente poderia ir atrás daquele caçador rank B que o recebeu. Ele pensou nisso enquanto pegava o telefone para discar outro número. No infeliz caso de o caçador morrer, ele ainda colocará as mãos naquela habilidade de nível A. Eu apareci naquele mesmo pedaço de terra cercado por águas verdes turvas ao meu redor. A correria dos jacarés já podia ser sentida no momento em que entrei. Desta vez, não haveria nenhum jogo para manter alguém vivo para descansar ou relaxar. Deixei escapar um sorriso insolente enquanto me preparava para começar. Esta será uma luta constante e implacável durante todo o tempo, sem perder um segundo. A primeira coisa a fazer, foi verificar, voo. Meu corpo lentamente começou a se levantar do chão quando a habilidade foi ativada, seguindo meus pensamentos enquanto subia lentamente. Se eu pensei em subir, subi. Qualquer direção que eu quisesse e poderia fazê-lo em um piscar de olhos. Parei alguns metros no ar e gostei da sensação quando os crocodilos alcançaram o pequeno pedaço de terra e pularam com suas mandíbulas abertas. Olhei para esses jacarés desajeitados abaixo de mim e decidi começar. Desta vez, não vou parar.
Vou destruir tudo com o máximo de poder que puder, sem me preocupar muito. Nem comecei como de costume, lançando as habilidades gradualmente enquanto observava esses monstros morrerem. Um tornado miniatura apareceu no centro dos crocodilos, e então outros dois apareceram à esquerda e à direita, e continuaram aumentando. As forças rotativas do tornado miniatura rasgaram as escamas duras dos jacarés como se fossem papel e os transformei em picadinho, transformando rapidamente a cena abaixo em uma mistura de sangue e sangue coagulado. A primeira barreira foi liberada e mais crocodilos corriam para onde eu estava, mas eu não iria esperar por eles. Comandei meu corpo para voar para frente, testando a velocidade da habilidade pela primeira vez. O resultado? Rápido. O quão rápido eu não sabia, pois nem sabia como me medir, mas consegui chegar ao ponto onde a primeira barreira desapareceu em poucos segundos, no momento em que os novos crocodilos estavam entrando. Em palavras, então tão rápido quanto um carro em alta velocidade em uma rodovia, se não mais rápido. Tornado miniatura foi lançado mais uma vez, quando vários vórtices rodopiantes apareceram e destruíram tudo no local. Os próximos minutos se passaram assim, comigo voando ao redor do manguezal, lançando tornado miniatura em cada fera que vi. Não demorou muito para que a última barreira fosse quebrada e o enorme e adormecido titã se levantasse. O que o encontrava era reabastecer constantemente, tornado miniatura, onde um novo aparecia no momento em que um desaparecia. Roar! A grande besta de Rank B que exigia vários caçadores de Rank B para caçá-la não conseguia colocar nenhuma defesa ou lançar qualquer habilidade diante de múltiplos e intermináveis tornados desastrosos, soltando rapidamente um rugido antes de morrer. Eu respairei alto enquanto controlava minha respiração para me acalmar. Era assim que eu começaria a fazer as coisas a partir de agora. Não me importarei muito com os pensamentos dos outros e suas reações, não se continuar com um progresso tão rápido. Toda essa masmorra me levou o que, 30 minutos ou um pouco mais. Eu não iria desistir desta vez. Eu já estava coletando os core de Rank B conforme os monstros caíam, e fiz o mesmo quando o enorme titã foi destruído e derrubei mais deles e um livro de habilidades de Rank B. Lembrei-me de como Castelo de Solael teve a chance de abandonar uma habilidade de classificação mais alta, mesmo sendo uma masmorra de classificação C, e me perguntei quantas vezes eu tive que repetir a masmorra de classificação B, manguezal, antes que um livro de habilidades de classificação A caísse. Meus olhos brilharam de excitação enquanto eu esperava por isso enquanto permanecia no ar e absorvia os núcleos de Rank B imediatamente. O livro de habilidades lançado desta vez foi Maldical da Lentidão, uma habilidade do tipo Maldical que eu não havia encontrado antes e que reduzia significativamente a velocidade do inimigo que atingia. Eu não sabia quando usaria isso, mas absorvi mesmo assim. Eu absorveria tudo o que pudesse e pensaria mais tarde. Assim que os núcleos caídos na masmorra foram absorvidos, estendi a mão para o cristal verde que havia subido e foi transferido para fora do monólito com stealth ainda ativo. Os núcleos de uma corrida de masmorra não foram suficientes para que eu alcançasse o pico do atributo vitalidade e força de classificação B sem mergulhar algumas vezes, mesmo que eu estivesse fazendo isso sozinho. Quanto mais alto você subia, mais núcleos de classificação equivalente que você precisava para aumentar seus atributos. Os núcleos de focus, que não eram úteis para mim, seriam todos vendidos mais tarde. Fui em direção a uma das portas quadradas do monólito enquanto desaparecia lá dentro mais uma vez. Desta vez, continuarei a mergulhar nesta masmorra mesmo depois do pôr do sol. Fim do capítulo. Capítulo 32 Um desafio. Meu mergulho nas masmorras cheio de vigor continuou pelas horas seguintes. Na 10ª execução da masmorra, eu tinha maximizado meus atributos de vitalidade e força, absorvendo todos os núcleos que caíram, me levando ao pico do Rank B. Só mergulhei mais 3 vezes depois disso antes de encerrar a noite. Tive a sorte de receber um item, ou livro de habilidades, em cada uma dessas 13 corridas, sendo todas elas de Rank B.
Mesmo que tudo tenha caído aleatoriamente, consegui adquirir uma habilidade defensiva semelhante à esfera de proteção do arcanista, que era chamada de Halo Dourado, que quando lançada formaria um halo de luz ao redor do meu corpo que rejeitava qualquer ataque direcionado a ele. Uma era uma habilidade ofensiva do mago chamada Doombolt, que invocava um vermelho escuro relâmpago que causou dano ainda maior do que Tornado Miniatura, pois poderia atordoar o titã do manguezal com um golpe. A única desvantagem era que era uma habilidade de alvo único. Havia 3 habilidades que exigiam o lançamento de armas específicas para que fossem deixadas de fora para serem trocadas mais tarde, e as 5 habilidades restantes eram habilidades de suporte que me bufavam de todas as maneiras. Lightfoot e Windrider aumentaram minha velocidade em 100%, aumentando a rapidez com que me movi e voei a um nível insano. Rigoroso aumentou os efeitos de todas as habilidades defensivas em 50% e Véu de Sombra foi outra habilidade semelhante a Furtividade e Camuflagem, que eu estava confiante de que uma vez ativado, apenas caçadores de nível A teriam uma chance de perceber meu. A última habilidade que surgiu nessas primeiras 13 execuções, Coração Selvagem, foi a minha favorita, pois aumentou o dano causado por todas as minhas habilidades em 50%, continuando a tornar o dano das minhas habilidades ainda mais mortal e fazendo com que as habilidades de nível D ainda fossem um tanto utilizável mesmo neste ponto. Nenhuma única habilidade de nível A estava à vista, mesmo após esses 13 mergulhos, me decepcionando, mas também me deixando ainda mais expectante para quando uma realmente cair. Havia 3 itens que caíram junto com as habilidades, 2 deles sendo Armadura de Escala e uma Espada de Presas. A Armadura de Escama era um item de classificação B que tinha defesas muito melhores do que a Armadura Ígnea, de classificação C, então eu mudei imediatamente. Noah Osmonte, Ocupação, Caçador. Vitalidade, 250 mais 40. Foco, Força, 250 mais 60. Habilidade S, F, I, D Chamas do Tormento 100, D Salvaguarda 57, D Sentido de Perigo 100, D Pele Áspera 100, D Fleeting menos 100, Esfera de Proteção do CARCANISTA 100, CCAMUFLAGEM 100, C Aura de Aceleração 100, C Runa Explosiva 100, C Essência de Vida 100, C Penetração Aumentada 100, C Regeneração 88, C Whirlwind 89, C Smite 95, C Gracefulness 100, C Precisão 100, C Adamante 100, C Sharpen 100, C Warcry 100, C Retaliação 100, C King's Raid 100, C Táticas Militares 100, C Imprevisível 100, C Dano Elemental 100, B Gigante Força 75, B Stealth 67, B Miniatura Tornado 23, asterisco, B Golden Halo 13, asterisco, B Doombolt 7, asterisco, B Lightfoot 12, asterisco, B Windrider 12, asterisco, B Rigorous 11, asterisco, B Shadow Veil 11, asterisco, B Wild Heart 10, asterisco, AFLIGHT 5, asterisco. Equipamento, 3 vezes C ringue de armazenamento, C botas de fogo, C elmo de fogo, armadura de escala B, asterisco. Meu painel parecia muito diferente de alguns dias atrás, e algo que eu não tinha focado chamou minha atenção. Sem o meu conhecimento, meu atributo, força, já havia excedido o padrão comum de classificação A. A queda do núcleo nas masmorras de classificação A poderia levar seus atributos até 300. Porque eu sempre mantive algumas habilidades que adicionavam atributos ativos, ganhei um bônus que a maioria das pessoas tem temporariamente e o tornei permanente. Por causa disso, meu atributo, Vitalidade, já se aproximou do limite de 300 e Força, já passou com 310 antes mesmo de eu absorver qualquer núcleo de rank A. Só de pensar nisso já era emocionante, pois eu já estava alcançando os caçadores de rank A, mesmo que eu mal tivesse quaisquer habilidades e itens de rank A. A decepção de não ganhar nenhuma habilidade de rank A desde o primeiro dia de corrida pela masmorra desapareceu enquanto sentia o aumento da força e da força do meu corpo.
Eu fui transferido para fora da masmorra pela terceira vez hoje enquanto não estava escondido, e recebi uma ovação de pé dos soldados que começaram a se reunir no momento em que a concluí sozinho e saí, 2 horas depois. Era um grande negócio para o exército, pois essas eram coisas que apenas aqueles que eram caçadores de nível A poderiam tentar, e eles tinham acabado de efetivamente ficar do lado de tal pessoa. O vice-almirante Magnar saiu da multidão de soldados e olhou para mim com uma expressão difícil de ler e então disse: "Eu subestimei você, peço desculpas." Eu ri do pedido de desculpas do vice-almirante e tirei o extra, armadura de escamas, e fangé de espada, junto com um dos livros de habilidades de nível B que eu não usei e que caiu na masmorra. Tive o azar de receber itens que não serviam para mim nessas 3 masmorras. Eu continuei a mentira e estava planejando vendê-los para os militares, ou melhor ainda, trocá-los por habilidades que eu queria de seu inventário. O vice-almirante olhou para os itens e habilidades com uma expressão agradecida antes de seu rosto ficar sombrio. "Estou grato por você ter vindo para nossa cidade e já estar contribuindo para a causa tanto quanto pode, mas parece que acabamos de trazer problemas para você." Fiquei surpreso com as palavras do vice-almirante e perguntei: "O que aconteceu?" Ele olhou para mim brevemente antes de suspirar e continuar: "Uma partida mortal foi emitida e confirmada entre você e Hunter Andrei Nikolaev. Amanhã é a data definida para a partida." O que foi uma surpresa completa, pois era algo com o qual nunca pensei estar associado. Deathmatches foram organizados entre caçadores de alto escalão que tinham diferenças irreconciliáveis. O Império não queria que seus melhores caçadores matassem uns aos outros, então os combates mortais eram instituídos se 2 caçadores se encontrassem em um ponto onde a única maneira de resolver seus problemas fosse lutando. Entretanto, antes que a partida pudesse ser emitida, ambos os caçadores tiveram que concordar em colocar suas vidas em risco. Só então a partida seria confirmada. Então por que diabos uma partida envolvendo mim que eu não tinha ideia foi confirmada? Vendo minha expressão de raiva, o vice-almirante parecia ter confirmado alguma coisa. "Ouvi o que aconteceu no Coliseu hoje, o problema parece ter surgido daí. Andrei, filho do almirante Chekhov do Império Abençoado, foi o próximo na fila a receber a habilidade de classificação a que Mão Relâmpago estava transferindo. As coisas começaram rapidamente clicando depois de ouvir tudo isso. Eu ainda estava irritado e perguntei: então, porque ele é filho de um almirante, ele pode atacar outra pessoa, convocar uma partida e simplesmente contornar as regras das partidas mortais?" O general olhou para baixo com um tom de desculpas enquanto continuava: "Eles não podem tocar em Lightning Hand por suas ações, a menos que queiram causar uma luta entre as potências de pico do Império, então mirar em você foi a coisa mais fácil para eles. É por isso que eu tenho para me desculpar com você, eu ter trazido você para Star City indiretamente colocou você no meio disso." Pensei sobre essa nova situação e então perguntei: "Então o que acontece se eu comparecer àquele deathmatch amanhã e o outro cara acabar morto?" Eu estava bastante confiante na minha força e não planejava perder para alguém que ainda não deveria estar no rank A, o que me preocupava eram as repercussões disso. Havia uma expressão difícil no rosto do vice-almirante, pois ele não disse nada. Olhei para isso e para os soldados ao meu redor que estavam ouvindo e vi a raiva e a resignação em seus rostos. Para eles, eu era um caçador forte que começou a limpar o manguezal sozinho várias vezes ao dia. Isso significava que haveria mais recursos fluindo para seu departamento. No entanto, este caçador estava prestes a ser levado embora. Ninguém precisava dizer o que aconteceria se o filho do almirante do Império fosse morto em plena luz do dia, mesmo que fosse em uma partida de arena. Nenhum deles viu uma maneira de eu sair dessa. A voz do vice-almirante soou novamente. Fiz várias ligações para amigos e superiores, mas nada funcionou. O almirante Chekhov tem muitas pessoas entre os superiores e sua atração é forte. Quem não aparecer também será colocado na lista negra. Eu balancei a cabeça e ri para aliviar a tensão. Haha, não há necessidade de toda essa tristeza. Ainda não sabemos quem ainda estará vivo amanhã.
Conte-me sobre isso, Andrei Nikolaev. Atributos: vitalidade 250 mais 30 de essência de vida, mais 10 de táticas militares igual a 290. Força 250, mais 50 de força do gigante, mais 10 de táticas militares igual a 250 mais 50 mais 10 igual 310. Fim do capítulo. Capítulo 33. Um desastre que se aproxima. O vice-almirante dispersou a reunião de soldados e me levou de volta ao seu escritório para continuar a discutir o assunto. Andrei Nikolaev era filho de um dos almirantes do Império. Ele estava seguindo os passos de seu pai e se aproximou do posto A no poder, tendo 2 habilidades de posto A e precisando de apenas mais uma para ser qualificado e listado como posto A. Então, o ingresso que ele esperava receber para se tornar uma das potências de pico do mundo era dado a outra pessoa e agora ele estava usando suas conexões para recuperá-lo. Eu não tive escrúpulos em lutar e até mesmo eliminar o cara, pois isso significaria que eu receberia uma de suas habilidades de rank A quando ele caísse, mas não conseguia parar de pensar nas consequências depois disso. Olhei para o general carrancudo que parecia estar usando todas as células cerebrais para pensar e perguntei: quais são as possíveis consequências no caso de Andrei Nikolaev morrer amanhã? Raiva do almirante Chekhov, que tem milhares de soldados sob seu comando, e ele próprio é um caçador de nível A. Eu ouvi isso e perguntei novamente: como precisamos conservar nossa força e aumentar nosso poder de batalha com a ameaça de feras caindo sobre nós, a força dos caçadores de nível A é importante e não pode haver um confronto entre eles. Eu balancei a cabeça quando ouvi isso e respondeu com um sorriso: então não é um problema, contanto que eu tenha um poder rivalizando com o posto A, posso cuidar de qualquer coisa que surgir no meu caminho. Olhei para o vice-almirante na minha frente enquanto seus olhos brilhavam quando ele ouvi isso. Ele pareceu pensar antes de responder: se for esse o caso, então há outra ligação que posso fazer para lidar com a briga que acontecerá amanhã. Com a discussão encerrada, saí do escritório segurando uma pasta que continha mais informações sobre Andrei Nikolaev enquanto eu fiz meu caminho para os alojamentos. Só havia comida para eu aproveitar desta vez, pois tinha que me concentrar em compreender as habilidades que acabei de adquirir hoje e me preparar para algo importante amanhã. Não tinha medo do que aconteceria quando o filho de um almirante morresse. Esse pensamento passou pela minha mente, me fazendo perceber o quanto eu havia crescido em tão pouco tempo. Os almirantes estavam no topo da cadeia alimentar do Império, e agora eu estava em uma posição onde poderia enfrentar um em breve. Eu estava comendo a comida exemplar na mesa enquanto fazia simulações em minha cabeça para a batalha que estava por vir. Por manter habilidades que drenavam uma enorme quantidade de energia, mas davam um grande aumento momentâneo no poder, ativas o tempo todo, meus atributos já atendiam aos da categoria de classificação A. Isso sem mencionar todas as habilidades que aumentaram minha defesa geral, velocidade, velocidade de lançamento e ataque, evasão e dano geral em grandes porcentagens. Essas habilidades, combinadas com habilidades de defesa ativa, como Esfera de Proteção do Arcanista, e o recentemente adquirido Halo Dourado, me fizeram perceber o quão forte eu era atualmente. Mesmo que nada tenha sido testado, duvido que um único rank B possa passar pelas minhas defesas, e talvez eu fosse ferido pelos ataques de um caçador de nível A. A classificação de ter 3 habilidades de classificação A antes de ser cunhado como um caçador genuíno de classificação A era para satisfazer o alto pedestal que a classificação significava. Somente aqueles que eram verdadeiramente fortes poderiam ser considerados nessa classificação, e ter a versatilidade de usar 3 habilidades de classificação A afirmava que possíveis planos continuavam se formando em minha cabeça sobre como tudo isso terminaria e logo me senti confiante o suficiente para enfrentar o que quer que acontecesse comigo nos próximos dias. Eu não sacrificaria meu sono por causa disso e me enrolei nos lençóis de seda e adormeci. Nos céus acima do Império, uma mulher elegante com cabelos dourados estava confortavelmente deitada em cima de uma enorme fera voadora. Ela manteve um sorriso encantador no rosto enquanto palavras pingando mel saíam de seus lábios.
O pequeno Magnar está redimindo seu único favor para um caçador em ascensão. Quem você seria para chamar a atenção de um dos poucos homens sãos do Império? Ela era uma caçadora veterana de nível A que estava logo abaixo do renomado Steel Mikhail. Seu cabelo dourado esvoaçante e a enorme fera em que ela voava causariam danos a qualquer lugar que ela fosse. Ela agora estava indo para Star City. Manhã do dia seguinte, as notícias se espalharam por toda Star City sobre um evento principal Deathmatch que ocorreria no Coliseu durante o dia. Os dois caçadores participantes possuíam habilidades de nível A, tornando-os prestes a chegar à posição exclusiva de um caçador de nível A. O que sairia vivo provavelmente seria o recém-nascido caçador de nível A que apareceria em Star City. A excitação era palpitante, pois todos os lugares já estavam reservados e ocupados em poucas horas, lotando o Coliseu ao seu limite. Aqueles que não puderam assistir ficaram ligando suas TVs e vendo os comentaristas descreverem as duas figuras que estariam lutando como o evento principal. Um era um caçador conhecido no Império, filho de um de seus almirantes e um caçador de pico que estava fadado a receber o título de classificação A em pouco tempo, Andrei Nikolaev. O outro era um novato em ascensão com um histórico vazio, tornando-se conhecido recentemente ao vencer uma partida gratuita contra outros caçadores de nível B, Noah Osmonte. Novas informações surgiram de que este personagem é capaz de mergulhar e completar masmorras de rank B sozinho, mas esta notícia ainda não foi verificada. Havia alguns amigos assistindo a transmissão ao vivo da arena lotada e ouvindo os comentaristas quando um deles falou com uma expressão entediada. Por que vocês estão olhando para esta partida como algo emocionante? No topo, intimidando aquele caçador em ascensão para conseguir o que quer, amigo número 1. Ei, você não conseguiu ver a partida grátis para todos ontem? Aquele cara novo explodiu o tanque dourado e a bruxa flamejante como se não foi nada. Amigo número 2. Haha, de jeito nenhum ninguém aleatório vai tocar no cabelo do Andrei, só vamos assistir a outra luta sangrenta hoje. Só espero que ele dure o suficiente e a partida não seja interrompida. Amigo número 3. O amigo entediado ouviu isso enquanto balançava a cabeça desanimado enquanto pensava, nada mudou desde o advento do apocalipse. A luta estava marcada para acontecer em algumas horas. Números foram alertados em todo o Império sobre esta partida iminente. Alguns não se importaram, outros ficaram irritados com a perda de um potencial caçador de rank A, o que estaria acontecendo sem motivo. Outros estavam apenas esperando cuidadosamente para ver que novas ondas surgiriam dessa luta. Fim do capítulo. Capítulo 34. Uma demonstração de força. Na manhã do dia seguinte, o vice-almirante Magnar reuniu um regimento inteiro para me escoltar ao Coliseu. Não foi tanto por proteção, mas por uma demonstração de apoio enquanto cavalgávamos do setor militar em direção ao grandioso anfiteatro. Fiquei emocionado com o apoio que Magnar estava demonstrando, fosse puramente vindo dele como pessoa ou porque ele sabia que eu iria retribuir ainda mais a eles depois que essa provação for superada. As ruas estavam mais movimentadas do que o normal, e os caminhões militares que passavam por elas não ajudavam. Chegamos ao Coliseu que parecia impossivelmente ainda mais barulhento do que no dia anterior, com pessoas gritando para entrar e caçadores quase ficando sobrecarregados. A maioria dos membros do regimento estava estacionada do lado de fora enquanto eu, algumas figuras-chave e Magnar passávamos por outro porta para uma sala ampla com vista para a arena abaixo. Havia uma luta acontecendo atualmente onde dois caçadores de rank C estavam trabalhando em equipe contra um oponente de rank B, a luta indo bastante bem com o uso de seu trabalho em equipe. Bebidas e comida foram trazidas rapidamente já que muitas das pessoas que lotaram a arena hoje estavam esperando o término das partidas preliminares e o início do evento principal. Magnar e eu estávamos discutindo detalhadamente o caçador que enfrentaria hoje. Pelas informações conhecidas, ele possuía 2 habilidades de rank A. Uma delas era uma habilidade defensiva que o tornava quase impenetrável a danos quando era ativada, mas durava apenas 1 minuto e ele tinha que esperar mais 10 antes de iniciar a habilidade novamente.
A outra era uma habilidade de nível a que não existia muito conhecimento, mas era conhecido por ser uma área de habilidade de ataque com um alto custo de mana que causava danos significativos. Mesmo depois de saber dessas coisas, não fiquei muito preocupado. Definitivamente terei cuidado e observarei o que ele faz, mas eu estava muito confiante nas múltiplas habilidades que estava adquirindo e no fato de que meus atributos provavelmente superam os dele por causa de algumas de minhas habilidades. O lançamento da habilidade de classificação A, já que nenhuma dessas habilidades é uma piada. Com minha porcentagem de defesas e habilidades aumentadas, eu estava prevendo que o máximo que uma habilidade ofensiva de nível A faria seria me machucar. Eu teria a habilidade, Regeneração, pronta para ser lançada caso eu sofresse dano com a habilidade. A hora se aproximava rapidamente enquanto a multidão aplaudia quando uma partida terminava e outra começava enquanto saboreávamos a comida no espaço reservado. Magnar continuou com uma expressão preocupada no rosto, pois parecia estar olhando para o céu de vez em quando, como se esperasse por algo. Os aplausos da multidão atingiram o auge quando a voz de um locutor soou no Coliseu. Pessoas de Estrela City, você está pronto para o maior jogo de suas vidas. Simaa. O locutor continuou com um tom mais calmo. Então, sem mais delongas, apresento-lhes os competidores deste deathmatch. Andrei Nikolaev e Noah Osmonte. Os aplausos continuaram quando um homem corpulento saltou de outro local do Coliseu. O homem tinha uma expressão fria no rosto. Seu corpo estava envolto em um manto roxo e ele segurava um cajado congelado com a mão direita. Este era Andrei Nikolaev. Ele foi o primeiro mago enorme que vi, parado ali com um olhar imponente que olhava para frente. Levantei-me do meu assento e desci lentamente em direção à arena, levitando um pouco acima de 2 metros do chão da arena enquanto olhava para Andrei. Seu olhar imponente tornou-se feroz quando ele viu isso e eu ri enquanto voava em direção ao pódio onde o locutor estava. A multidão já estava gritando no auge quando viram isso. Minha voz soou alta e clara em direção ao locutor. Eu só quero confirmar algo com todos como testemunhas, qual é o resultado de um deathmatch. O locutor ouviu isso e respondeu com fervor, sua voz ecoando pelo Coliseu mais uma vez. A partida termina em morte. Com a morte, a rivalidade acaba e os bens da outra parte são todos seus. Sim, a multidão continuou gritando enquanto o locutor dizia isso. Balancei a cabeça e caí no chão da arena, observando o mago enfurecido parado na minha frente, que mal podia esperar para arrancar meu rosto. Jogo, comece! A luta começou com aplausos quando Andrei se moveu primeiro, apontando seu cajado para mim e lançando uma habilidade que formou 5 orbes escuras giratórias que voaram em minha direção. Eu usei Flight para desviar das bolas que vinham atrás de mim. Minha velocidade era rápida o suficiente para observá-las enquanto elas passavam zunindo por mim e se chocavam contra os muros altos, explodindo em uma massa de escuridão. Eu queria testar o cara enquanto lançava meu recém-adquirido Doombolt. Um grande raio vermelho rapidamente se formou e caiu em direção a Andrei, sua expressão mudando rapidamente quando seu corpo foi envolvido por elementos do vento e ele rapidamente desapareceu de sua localização. Estrondo. O raio era anormalmente poderoso quando destruiu o terreno da arena. Esta era uma habilidade de nível B impulsionada por muitas habilidades de suporte ativo, seu poder se tornando mais aterrorizante. Andrei apareceu em outro local da arena, seu rosto ficando anormalmente sério enquanto olhava para mim. Retribuí o olhar e disse, não se assuste agora, estou apenas começando. Eu queria enfurecer esse homem o máximo que pudesse. Quanto mais irritado ele ficasse, mais erros ele cometeria e mais fácil seria derrubá-lo. O principal desafio era o que aconteceria depois que ele caísse. Seu rosto sério ficou vermelho enquanto ele parecia ter se decidido. Eu sorri com isso e lancei um tornado miniatura em direção a ele enquanto também lançava Doombolt para descer sobre ele mais uma vez. Ele observou essas habilidades mortais vindo em sua direção enquanto seu corpo começava a brilhar em uma luz dourada, sua pele rapidamente adotando uma cor e brilho semelhante a uma estátua.
A habilidade de Renkia, armamento real, foi lançada. A pele dourada brilhou na luz quando o Doombolt caiu e os ventos fortes do tornado miniatura se aproximaram. Vivas soaram na arena quando essas cores iridescentes apareceram no chão da arena. Boom! Outra forte explosão ressoou na arena, e quando a poeira baixou, um homem dourado ainda estava ali, incomparável. Olhei para isso e preparei toda a minha atenção. Se ele já lançou sua habilidade defensiva que dura apenas 1 minuto, ele deveria estar planejando lançar os ataques mais mortais neste minuto. Eu não parecia estar errado quando seu cajado começou a brilhar em branco nebuloso, e o sentido de perigo, que não é ativado há algum tempo, começou a tocar vagamente. Fim do capítulo. Capítulo 35. Uma demonstração de força. Andrei olhou para o rosto confiante do homem à sua frente enquanto uma massa rodopiante de vento soprava e outro relâmpago vermelho caía. Ele queria que esse homem que havia levado algo que deveria ser seu morresse o mais rápido possível, mas seu poder parecia ser maior do que o previsto. Ele não recuou, pois seu pai estava assistindo à luta. Ele teve que provar para si mesmo e para seu pai que merecia o título de Renkia. Ele merecia se juntar aos que estavam no auge, ele só precisava recuperar a habilidade desse homem. A raiva dentro dele se acalmou um pouco quando ele pensou nas lições de seu passado e agiu, lançando armamento régio, imediatamente. As habilidades o atingiram, e ele só sentiu uma dor aguda na pele quando elas desapareceram. Este era o poder das habilidades de Renkia, algo que nenhum caçador normal seria capaz de conseguir. Andrei saiu ileso e se moveu rapidamente antes que o tempo da habilidade acabasse. Ele mal tinha metade de sua mana restante, o que poderia ser suficiente para lançar o próximo Renki, uma habilidade que destruiria o caçador confiante à sua frente em nada 1 ou 2 vezes. Ele ergueu seu cajado e, em permanência frígida, foi direcionado para a área com o caçador no centro. Boom! Uma explosão de gelo irrompeu do local onde Noah estava, destruindo totalmente 1/4 do chão da arena e fazendo os espectadores próximos gritarem com o impacto e as ondas de choque que se seguiram. Este era o terror das habilidades de Renkia, seu dano era incomparável. Andrei respirava pesadamente enquanto olhava para o epicentro da explosão, onde o caçador não estava em lugar nenhum. Ele tinha feito isso. Ele finalmente agarrou a chance de alcançar o pico. Ele procurou o corpo do caçador antes de sentir o perigo e olhou para cima, vendo o homem flutuando no ar. Havia um pouco de sangue jorrando de sua coxa direita que estava se fechando rapidamente em alta velocidade. Vendo que o homem ainda estava vivo, Andrei moveu-se para lançar a habilidade de Renkia uma última vez antes de Noah se recuperar. Ele só tinha alguns segundos restantes com armamento régio, e já sentiu outros 2 relâmpagos vermelhos atingirem sua pele segundos depois de ver Noah flutuando no ar. Quantos desses você pode lançar? Estrondo, estrondo, estrondo. Andrei estava tentando obter a posição do homem que se movia rapidamente no ar enquanto mais raios caíam sobre ele, não lhe dando um momento de descanso enquanto a dor aguda gradualmente se tornava insuportável. Sentindo que lhe restavam apenas alguns segundos antes o tempo da habilidade acabou, ele lançou o Wind Escape, mais uma vez, movendo seu corpo para outro local onde ele teve a chance de mirar em Noah novamente e lançou a habilidade mais uma vez usando toda sua mana restante. Frigide Impermanence. Estrondo. Outra explosão retumbante cheia de elementos de gelo ecoou causando os gritos de quem estava perto e os aplausos de quem estava longe. A explosão desta vez ocorreu no ar, enviando ondas de choque que danificaram os tímpanos de centenas de pessoas na plateia. Andrei moveu rapidamente os olhos enquanto respirava com dificuldade e segurava seu cajado como apoio. Ele finalmente estava morto? O desespero lentamente encheu seu rosto quando ele viu o mesmo homem de volta ao chão da arena. Sua armadura estava esfarrapada e parecia que ele recebeu pequenos cortes que já estavam cicatrizando. Como? Tenho certeza de que a habilidade atingiu você de frente. Ele estava pensando rapidamente no que fazer agora que todas as suas reservas de energia haviam acabado e a pele dourada que ele usava estava desaparecendo rapidamente.
Ele olhou para o homem com o mesmo rosto confiante que agora estava voando em sua direção quando ele finalmente ficou com medo por sua vida e, involuntariamente, olhou para uma determinada área na plateia. Pai! Sua voz soou alta e clara, como se fosse seu último recurso. Uma voz estrondosa soou e abafou os aplausos do público. Púlpio! A voz era calma e ainda assim ressoava nos ouvidos de cada pessoa no Coliseu. Um raio vermelho já havia se formado e estava descendo em direção a Andrei quando parou. Ele deu um suspiro de alívio ao ver Noah parar e olhar para onde seu pai estava. Ele suspirou de alívio e decepção por não ser capaz de derrubar esse caçador, mas pelo menos seu pai estava aqui para garantir que ele vencesse, ele não perderá a vida. Ele queria se levantar e ir embora, mas ainda sentia o raio não muito longe dele ainda pairando no ar. A voz das arquibancadas soou novamente. A partida acabou. Um homem corpulento e de aparência baixa levantou-se do estádio, olhando para Noah, que segurava a mão no ar, como se isso fosse a única coisa que impedia o relâmpago vermelho de atingir. Andrei recuperou a calma ao ver a figura de seu pai saindo e se levantando. Ele seria. O quê? Uma profunda sensação de pavor e medo surgiu nele quando sentiu o couro cabeludo formigando e depois começou a queimar. O raio vermelho do relâmpago havia caído. Estrondo. ... Silêncio. Foi um choque para todas as pessoas que assistiam ao jogo, seja na arena ou em casa. Porque eles conheciam a figura do homem que havia surgido. Esse foi o almirante Chekhov. Porque ele estava em Star City. O que acabou de acontecer? O caçador Noah terminou o deathmatch, mas o que o tornou tão ousado em desafiar as palavras de um almirante? O que aconteceria agora? O silêncio permaneceu enquanto o corpo do vice-almirante Magnar começou a brilhar e ele começou a se mover. Noah olhou para o local onde uma pilha de carne queimada estava e voou, alcançando o livro de habilidades brilhante que apareceu e o cajado que estava nas mãos do morto Andrei Nikolaev. Um poder borbulhante estava subindo nas arquibancadas que fez as pessoas começarem a gritar e sair correndo de seus assentos para a saída. Aqueles que assistiam em casa ficaram chocados com o rumo dos acontecimentos e o aparecimento de um almirante que não deveria estar em Star City. Ele normalmente ficava na capital do Império e raramente voltava para visitar sua cidade natal. As potências que coincidentemente assistiam rapidamente começaram a fazer ligações para pessoas que estavam perto da cidade. Uma catástrofe estava prestes a estourar. O vice-almirante Magnar ainda olhava para o céu claro enquanto procurava algo que ainda não estava lá e balançou a cabeça, preparando-se para ver se conversar funcionaria. Ele não foi capaz de chegar perto da arena antes que um grito de dor soasse enquanto um poder louco explodia das arquibancadas. Sua besta. Fim do capítulo. Capítulo 36 Colisão. O vice-almirante Magnar assistiu aos próximos eventos se desenrolarem de maneira chocante, enquanto o almirante Chekhov parecia ter esquecido tudo ao seu redor enquanto explodia com um poder que o lançou em direção a Noah como se ele fosse um míssil. O corpo do almirante Chekhov estava vazando luz roxa quando seu punho alcançou Noah, o impacto o derrubou no chão da arena. O mais surpreendente foi ver Noah voar um segundo depois, seu equipamento esfarrapado, mas seu corpo parecia perfeitamente bem. A luz roxa ao redor do almirante formou um disco roxo com o qual ele ficou no ar. Sentindo a força daquele golpe e o poder que emanava do campo, Magnar parou de avançar pois sabia que só perderia a vida se passasse por perto. Afinal, ele só tinha força de nível B. O que ele não entendia era o quanto ele havia subestimado Noah. Como ele foi capaz de resistir aos ataques de múltiplas habilidades de Rank A e ainda ser capaz de enfrentar um Rank A. As surpresas que este homem trazia eram numerosas demais. Mas se ele já tivesse atingido esse nível, seria ótimo para o futuro do Império. Essa luta teve que ser interrompida. Ele estava prestes a olhar para as massas de pessoas lutando para fugir do Coliseu quando Chekhov se moveu mais uma vez, desta vez a luz roxa formando um punho pontiagudo que avançou em direção a Noah. Oh! Vice-almirante Magnar olhou para isso enquanto desejava que a pessoa para quem ele ligasse para chegar aqui o mais rápido possível.
O enorme punho roxo pontiagudo correu pelo ar com um som áspero quando 3 relâmpagos vermelhos o atingiram, dissipando sua forma. Noah não parecia ter terminado quando mais 3 tornados girando rapidamente correram para onde o almirante estava. Chekhov olhou para os mini-tornados que se aproximavam e acenou com a mão, formando uma lâmina roxa que dividiu os ventos giratórios como se fossem papel. O campo se acalmou após essa troca de ataques. Chekhov ainda borbulhava de raiva e tristeza, mas aos poucos foi se acalmando. Mais espadas roxas se formavam ao lado dele enquanto ele falava. Sim, ele estava errado, mas não merecia a morte. Sua raiva parecia ter reacendido quando ele terminou suas palavras e as espadas roxas ao seu redor começaram a vibrar. Noah observou e então puxou o novo livro de habilidades que havia obtido antes que o punho roxo caísse sobre ele. O livro brilhante ficou em sua mão por apenas um segundo, antes de ele trazê-lo para perto de seu corpo e ser dissolvido em luzes coloridas que entraram. Oh! Almirante Chekhov olhou para isso acontecendo e ficou ainda mais irritado, gritando enquanto ordenava que suas grandes espadas vibratórias avançassem. Forward, se você tivesse mostrado seu nível de poder, nada disso teria acontecido. Meu filho não teria convocado um deathmatch, teríamos simplesmente esperado mais uma semana pelo próximo livro de habilidades e seguido em frente. A culpa é sua, aspas. Sua raiva era palpitante quando sua espada roxa se aproximou da posição de Noah. Bum! Uma explosão retumbante soou depois, as espadas roxas foram destruídas pela explosão, deixando para trás uma ampla área onde os elementos de gelo ainda flutuavam. Impermanência frígida, foi lançada mais uma vez, mas desta vez pelas mãos de outra pessoa. Magnar olhou para este local com incredulidade, questionando as reservas de mana do homem que continuava lançando feitiços à torto e à direito. A calma parecia ter retornado ao rosto do almirante Chekhov enquanto sua mente parecia estar tomada, numerosos punhos roxos e espadas começando a aparecer ao seu redor. Neste momento, porém, uma voz sensual soou no Coliseu destruído. Haha, Chekhov, você está realmente planejando fazer tudo no meio de uma cidade. Desconhecido para todos, uma enorme águia negra com mais de 5 metros de tamanho estava suspensa no céu. Uma mulher com cabelos dourados esvoaçantes estava sentada no topo desta águia. Magnar logo se sentiu exultante com a chegada dessa pessoa que significou o fim da bagunça hoje. Ele viu a expressão do almirante Chekhov mudar para uma expressão de aborrecimento em meio à raiva e à dor enquanto ele falava, "Por que você está aqui?" A mulher riu maliciosamente enquanto sua águia se aproximava de Noé flutuando no céu. Ela olhou para esse caçador estrangeiro antes de falar, "Agora, onde alguém como você esteve escondido todo esse tempo?" A mulher no topo da águia desviou os olhos de Noah e observou a arena destruída enquanto continuava, agora com um tom severo, "Eu vim para resolver quaisquer problemas das potências de pico do Império que não deveriam estar lutando entre si durante este tempo de crise." Chekhov não pareceu se importar, pois a mulher o ignorou e ele olhou para o homem que estava parado calmamente no ar. Ele sabia que não conseguiria resolver nada. O homem diante dele havia subido para uma posição não inferior à dele e parecia estar apenas começando. O que lhe causou ainda mais dor foi a total estupidez de todo o caso. Nenhuma das coisas que ocorreram foi necessária. Se ao menos seu filho tivesse engolido a raiva e esperado. Se ao menos ele soubesse sobre a pessoa com quem marcou um encontro. Se ao menos, ele era um homem inteligente e sabia que não deveria seguir o caminho da destruição. Havia muito mais pessoas dependendo dele. Este conflito terminará aqui. O dano causado agora já era demais e ele não queria que continuasse. Ele deu um suspiro cansado enquanto o disco roxo abaixo de suas pernas se movia em direção à arena destruída. Ele olhou com ternura para os restos mortais de seu filho e se abaixou para pegar o que restava e voou para longe silenciosamente. Observei a mulher no ar com grande interesse enquanto ela estava sobre a ameaçadora águia negra. Eu reconheci aquela enorme águia em clipes que vi no passado.
Meu coração ainda batia forte pelas batalhas que haviam acabado de terminar enquanto observava a triste figura do almirante Chekhov se afastar. Não estava nem remotamente arrependido pela morte de Andrei. Ele veio atrás de mim, sabendo muito bem que o deathmatch resultaria em morte. Ele concordou com isso, seu pessoal concordou com isso, e aqueles que liberaram e emitiram o combate mortal concordaram com isso. Eles simplesmente erraram sobre qual pessoa estaria morrendo. A emoção de resistir ao dano destrutivo de impermanência frígida, elementos de gelo instáveis e destrutivos irrompem em uma área específica de 5 metros, e então adquirir a habilidade era difícil de descrever. O fato dessa habilidade ter caído e não aquela que deixou seu corpo dourado significava que ela estava em um nível mais alto do que as habilidades normais de Rank A. Naquela época, eu estava até cético em ser capaz de resistir ao poder do almirante que decidiu vir à cidade para cuidar de seu filho. Ele realmente achou que eu iria parar no meio da partida só porque ele disse isso. Se fosse eu de alguns dias atrás que ainda tivesse algumas habilidades de Rank C, talvez eu tivesse desistido. Mas eu sabia que meu poder quase rivalizaria com um Rank A com todos os impulsos que estava recebendo de habilidades e também recebi muitas habilidades de Rank B que me encorajaram a apostar em obter outra habilidade de Rank A eliminando Andrei, e isso trabalhado. Os ataques do almirante foram ferozes e danificaram a armadura de escamas, e depois de contornar a esfera de proteção do arcanista e o halo dourado, eles mal conseguiram deixar cortes e hematomas em meu corpo, semelhantes ao dano devastador da impermanência frígida. Eu estava curioso sobre a habilidade que permitiu ao almirante formar aqueles punhos e espadas pontiagudos, mas isso teria que esperar enquanto eu observava a mulher voltar sua atenção para mim. Ela falou com aquela voz melodiosa que exigia atenção. Serei a primeira a parabenizar o mais novo caçador de posto A do Império abençoado, senhor Noah Osmond. Sou conhecida como Elizabeth, mas você pode me chamar de Liz. Tentei não me deixar levar pela cadência dela enquanto sorri e disse, obrigado por intervir, eu não tinha certeza se conseguiria aguentar mais. Sua figura tremeu quando ela soltou outra risada e disse, sério. Você parecia inesgotável. Aspas. Oh, você tem que agradecer ao pequeno Magnar pela minha aparição aqui hoje, ele pediu um favor de muito tempo atrás e usou para você, ela disse enquanto o observava se aproximar. Olhei para Magnar. Na verdade, fiquei muito grato pela ajuda contínua deste vice-almirante e planejava fazer o meu melhor para reforçar suas forças nos próximos dias. Eu voei enquanto a enorme águia também descia para encontrar o vice-almirante que olhava para nós com uma expressão encantada. Fim do capítulo. Capítulo 37. Calma. Magnar estava feliz por ter ganhado alguém com poder de batalha de nível A como seu aliado, e não conseguiu esconder isso enquanto falava comigo e com o caçador de nível A com a enorme fera que interveio para encerrar a luta. Eu estava bastante confiante em sair por cima, mas levaria algum tempo. Eu poderia continuar lançando minha habilidade recém-adquirida de Rank A até que o almirante se cansasse, mas a chance se foi. Eu também não estava planejando sair por aí e criar o hábito de abater caçadores famosos onde quer que eu fosse. Eu sabia que havia um rancor entre mim e o almirante agora, mas eu não faria o possível para matá-lo por isso. Ele era uma potência máxima do Império e seria necessário para as batalhas do futuro com esses inimigos desconhecidos. A menos que eu possa me tornar forte o suficiente para ser capaz de fazer tudo sozinho, não sairei por aí extinguindo outros com poder semelhante ao meu. Se ele vier atrás de mim novamente, isso é um assunto totalmente diferente. A caçadora Rank A Elizabeth saiu depois que conversamos por alguns minutos, dizendo que agora ela tinha que lidar com outros assuntos que surgiram por causa disso, e que ela iria passar por aqui quando ela estava livre. Meu olhar permaneceu nela ligeiramente enquanto ela voava para longe na Águia Negra. Já estava se aproximando da noite, e mais soldados e caçadores médicos estavam no local ajudando aqueles que foram feridos no rescaldo da batalha. Eu não tinha certeza de quando o Coliseu estaria aberto para negócios depois disso.
Depois de dar ordens e deixar outra pessoa no comando, parti com Magnar de volta ao setor militar. Eu estava planejando passar as horas restantes do dia mergulhando no manguezal, me sentindo mais pressionado para limpar a masmorra e, felizmente, obter outras habilidades de nível A. Ir para a masmorra de maior classificação na capital do Império, Cidade Abençoada, não era uma opção como uma equipe de rankers liderada por Steel Mikhail estava liberando-a. A menos que eu aumentasse rapidamente meu poder para poder rivalizar com vários caçadores de rank A, eu não tocaria naquela masmorra sozinho a partir de agora. Cultivar masmorras de rank B para a possibilidade de uma queda de habilidade de rank A era a maneira mais segura e eficiente, já que eu também retribuiria Magnar, dando-lhe os itens e habilidades que eu não precisaria enquanto pegava alguns de seu inventário. Isso também foi o que alguns dos caçadores de rank A passaram o dia fazendo, limpando repetidamente masmorras de rank B na capital do Império e em outras cidades de defesa central. De vez em quando, uma habilidade de nível A caía, e esse era o caso da habilidade Voo que Mão Relâmpago estava segurando. Porque ele fez o que fez ao doá-lo ainda me escapava, mas eu descobriria com o tempo agora que meu poder estava igualando o dele. Se foi com intenção maliciosa ou pela bondade de seu coração, não importava agora que me permitiu conseguir outro tão rápido com a rápida progressão dos eventos. Os eventos dos últimos dias passaram pela minha cabeça enquanto eu me perguntava se havia realmente uma conspiração ou apenas efeitos não intencionais das ações de um homem. O vice-almirante foi cuidar das comunicações do incidente hoje e eu entrei no manguezal mais uma vez. Minha velocidade em limpar a masmorra aumentou ainda mais com o advento de impermanência frígida, uma vez que eliminou multidões de crocodilos no momento em que foi lançado. Esta habilidade de área de efeito explodiu com uma explosão destrutiva de elementos de gelo que destruiu completamente qualquer coisa ao seu alcance. Algo que vale a pena mencionar foi o cajado de adepto, que peguei de Andrei, pois aumentou levemente o dano das habilidades quando equipado. Depois de usar impermanência frígida, por um tempo, minha mente estava cheia de ideias sobre como melhorar seu dano ainda mais depois que me lembrei de alguns livros de habilidades de nível B que tinha visto no inventário militar que li antes. A ideia que flutuava em minha mente era encontrar habilidades de suporte que fornecessem impulsos específicos para o tipo de habilidade para aumentar ainda mais o dano. Um exemplo foi uma habilidade, Penetração de Relâmpago, que eu tinha visto antes, que amplificava o dano causado por habilidades do tipo Relâmpago. Se eu pudesse absorver e manter habilidades de suporte do tipo Frio ativas, não seria um sonho que o poder da habilidade Impermanência Frígida excedesse o nível A. Quanto ao nível além de A, bem, ninguém sabia disso, pois neste momento consegui limpar a masmorra rapidamente, totalizando 18 vezes o número de vezes que mergulhei nela nas últimas 6 horas. Era quase meia-noite, então eu estava pensando em encerrar a noite. A velocidade com que eu estava limpando a masmorra ainda era mantida oculta, já que eu só desligava Shadow Veil, Stealth e Camuflage a cada hora, fazendo parecer que eu tinha limpado a masmorra apenas 6 vezes. Ainda era uma taxa inacreditavelmente clara de que toda vez que eu entrasse e saísse visivelmente, os soldados que montavam guarda aplaudiriam. Ganhei uma variedade de habilidades, itens, e 1 tonelada de núcleos, mas não tive a sorte de conseguir algo de classificação mais alta na masmorra. As habilidades úteis que eu poderia aprender foram reduzidas, já que muitas eram específicas de armas para cavaleiros ou berserkers. Algumas habilidades de suporte como Força Gigante e Windrider caíram novamente, me dando habilidades duplicadas que não conseguia absorver. Apenas 2 habilidades de suporte utilizáveis de nível B surgiram dessas 18 corridas, uma sendo Ferocidade Encorajada, uma presença imponente emana de você, concedendo maior dano aos inimigos afetados, e Olhos de Águia, concentre seus olhos para ver até 1 quilômetro ao seu redor. Os restantes eram item de classificação B que me atualizaram totalmente em relação aos itens de classificação inferior que eu estava usando. Noah Osmonte, Ocupação, Caçador. Vitalidade, 250 mais 40. Foco,
Força, 250 mais 60. Habilidade, S, F, I, D chamas do tormento 100, D salvaguarda 57, D sentido de perigo 100, D pele áspera 100, D fleeting 100, esfera de proteção do arcanista 100, CCAMUFLAGEM 100, C aura de haste 100, C runa explosiva 100, C life essence 100, C penetração aumentada 100, C regeneração 100, C whirlwind 95, C smite 98, C gracefulness 100, C PRSISION 100, C adamante 100, C sharpen 100, C warcry 100, C retaliação 100, C king's raid 100, C táticas militares 100, C imprevisível 100, C dano elemental 100, força do gigante B88, B stealth 77, B tornado miniatura 45, B golden halo 33, B doombolt 37, B lightfoot 23, B windrider 23, B rigorous 22, B shadow veil 22, B wild heart 21, B ferocidade encorajada 3, asterisco, B olhos de águia 3, asterisco, A flight 11, A impermanência frígida 5, asterisco. Equipamento, 3 vezes anel C de armazenamento, escala B armadura, B adept staff, asterisco, B dual coated boots, asterisco, B striking cap, asterisco. A adição de itens além do cajado foi um elmo que tinha a forma de um boné de beisebol e botas pesadas que brilhavam cor verde escuro. Ambos forneceram maior defesa e proteção. Carreguei o resto dos core, item e skill book em meus anéis de armazenamento e fui para o castelo do vice-almirante. Pensei em tudo que ele tinha feito por mim antes de decidir confiar um pouco mais nele sobre minha força. Quando a porta do escritório estava trancada e éramos só eu e ele, tirei mais de 20 coisas que estavam preenchendo o espaço em meus anéis junto com uma pilha brilhante de pedras. Eram uma coleção de itens, núcleos e habilidades dos mergulhos de hoje e de ontem. O vice-almirante olhou para os itens em estado de choque enquanto me lançava um olhar questionador. Eu limpo a masmorra muito mais rápido do que estou mostrando atualmente, a seu critério à medida que avançamos. Esta também é minha maneira de agradecer e retribuir pelo que você tem feito por mim recentemente. Magnar olhou para mim com uma expressão ilegível antes de se levantar e inclinar a cabeça em minha direção. Estendi a mão para impedi-lo quando ele começou a falar. Você é alguém que já ultrapassou alguém da minha posição, obrigado por me tratar da mesma maneira até agora. Ele manteve a cabeça baixa enquanto continuava. Apenas os recursos que você retirou agora superam o que nosso departamento normalmente recebe em uma semana. Isso pode não parecer muito para você, mas é uma tremenda ajuda para nós e nos permitirá aumentar vários caçadores de nível B. A confidencialidade é uma obrigação, então você pode ter certeza de que nada sobre isso virá à tona, e tudo será distribuído discretamente. Eu escutei o homem mais velho que estava se curvando na minha frente antes de puxá-lo para cima. Sorri e disse ao vice-almirante, estamos todos juntos nisso. Enfrentaremos juntos os inimigos que se aproximam e garantiremos que vidas não sejam perdidas sem sentido como quando tudo isso começou. Lembrei-me das mortes de meus pais e de muitas outras pessoas nas mãos dessas feras. Lembrei-me mais uma vez que estava fazendo tudo isso para nunca mais experimentar o sentimento de covardia e impotência. Se continuar a aumentar minha força fosse a maneira de fazer isso, então continuarei subindo até alcançar uma posição inabalável. Magnar me deu um leve sorriso enquanto sua visão se voltava para as muitas coisas que eu havia tirado, balançando a cabeça com uma expressão espantada, enquanto ele ria e dizia, foi um dia cansativo para você, vá em frente e relaxe. Vou pedir ainda mais comida e outras iguarias para você saborear em seus aposentos. Balancei minha cabeça com um sorriso ao ouvir isso e disse, também precisarei de sua ajuda para adquirir habilidades específicas que ainda podem estar em seu inventário. Contei a ele sobre as habilidades que vi antes e que queria adquirir agora, e também disse a ele para ficar atento a quaisquer outras habilidades de suporte do tipo frio que outros caçadores trouxessem. Ele acenou com a cabeça ruidosamente que teria tudo para mim amanhã de manhã e para eu fazer uma pausa por enquanto. Deixei o escritório do vice-almirante e fui para relaxar depois de um dia muito longo. Fim do capítulo.
Capítulo 38 Mudanças irreversíveis. A noite era um borrão nebuloso e passou num piscar de olhos. Acordei na manhã seguinte sentindo-me revigorado ao ver o que estava à minha frente enquanto sentia as cores e os impulsos de múltiplas habilidades ativadas que pareciam encher meu corpo com um poder inesgotável. Se eu não tivesse Stealth e Shadow Veil ativados o tempo todo, as pessoas veriam uma massa de cores e camadas defensivas me cercando o tempo todo, ficar escondido no manguezal pelo resto do dia para ver exatamente quantas vezes eu conseguiria concluí-lo antes que uma habilidade de nível A aparecesse. Voei pelos céus claros e cheguei ao enorme monólito, que parecia ficou com um tom de azul claro depois de limpá-lo tantas vezes. Naquele dia, passei o tempo todo mergulhando e consegui limpar a masmorra mais de 40 vezes. 40. Esse número não parecia realista e algo assim nunca havia ocorrido no passado. Ninguém tinha resistência infinita para fazer o que eu fiz repetidamente durante um dia inteiro. Uma coisa boa resultou disso, pois finalmente consegui receber uma habilidade de nível A nesta masmorra. Minha próxima habilidade de rank A foi Luz Guardiã, uma luz que cura ferimentos, enfermidades e enfermidades desce. Não era uma habilidade defensiva ou de movimento que eu estava pensando, mas mesmo assim era uma habilidade incrível. Sua utilidade seria ainda mais aparente sempre que chegasse o momento em que eu me machucasse novamente. Além disso, além dos meus 3 rank C originais, anel de armazenamento, consegui obter uma queda adicional desses anéis raros, este até sendo de rank B e segurando um espaço muito maior que agora continha 1 tonelada de itens, core, SI, skill book, S das últimas 40 masmorras. Eu estava saindo da masmorra pela última vez hoje para examinar as habilidades úteis livros e aqueles que eu estaria doando. A maioria dos itens que caíram eram duplicatas de armadura de escala, ou de outros itens que caíram nesta masmorra antes de eu colocar minha mão no cristal verde e transferi-lo para o mundo exterior mais uma vez. Acenei com a cabeça para os guardas e estava prestes a me dirigir ao escritório do vice-almirante quando senti o chão começar a tremer. Os tremores emanavam atrás de mim e me virei para ver o enorme monólito da masmorra que agora era um leve desbotamento de azul, tinha rachaduras se espalhando pelo meio. Oh merda! As rachaduras se expandiram conforme os tremores ficaram ainda mais fortes, e o enorme monólito começou a tremer antes que uma explosão terminasse. Bum! Uma enorme explosão foi enviada quando fui arremessado e todos os soldados caçadores que estavam por perto ficaram gravemente feridos. Eu assisti o enorme monólito do manguezal se expandir com rachaduras e depois implodir. Quando a poeira baixou, havia um espaço vazio onde o monólito costumava estar, apenas um pequeno cristal brilhante no centro. Olhei para isso com a boca bem aberta. O que diabos eu fiz agora? Eu estava tentando acalmar minhas emoções enquanto avançava para observar o cristal cintilante que restava do monólito quando de repente me deparei com uma dor de cabeça lancinante. Ah! Eu gritei alto enquanto segurava minha cabeça e sentia uma dor que ameaçava fazer minha cabeça explodir. Em minha agonia, algumas palavras fracas surgiram em minha mente que eu mal conseguia entender. Colchete que abre... Mova-se. Mais rápido. 1 hora depois, ondas tumultuadas se espalhavam por todo o império. A notícia tinha acabado de ser transmitida a todos os líderes e governos de várias cidades sobre um incidente onde uma masmorra havia desaparecido completamente. Esta foi a primeira mudança a ocorrer desde que começaram a aparecer. Novas masmorras poderiam aparecer a qualquer momento, mas nunca houve um caso delas desaparecerem, a menos que ocorresse uma ruptura na masmorra. A notícia mais chocante que saiu foi que um caçador estava envolvido em causar isso. Líderes de todo o mundo lutavam para encontrar a autenticidade dessas notícias. Se alguma dessas coisas fosse verdade, se algo disso pudesse ser replicado, os superiores que entendiam o mundo atual estavam tremendo em antecipação ao futuro possível. Em um grande palácio no centro da cidade abençoada, havia um grande salão repleto de guardas vestindo armaduras douradas.
Na vanguarda havia um trono impressionante que brilhava com uma luz roxa. Uma pessoa estava sentada neste trono olhando para os almirantes ajoelhados abaixo dos degraus. Uma voz feminina soou no grande salão. Quero um relatório completo sobre todos os eventos que cercam aquela masmorra. Até o final do dia, espero estar informado com todas as informações sobre esse caçador também. A voz fez uma pausa depois que isso foi ouvido antes de continuar. Trate o caçador com muito cuidado, ele pode ser exatamente o que estávamos esperando. No trono havia uma figura totalmente coberta da cabeça aos pés. Uma máscara real escondia o rosto e uma coroa primorosamente definida estava no topo de sua cabeça. Um homem cujo corpo estava estalando com raios estava acabando de sair de uma masmorra de nível B quando seu telefone começou a explodir. Ele puxou o telefone irritado enquanto lia para ver quem se atreveria a incomodá-lo tanto. Havia várias mensagens de texto e chamadas perdidas de pessoas com quem ele não queria falar, mas as coisas que ele estava lendo estavam lhe dando um choque. Volte para a base logo, Almirante X. Qual é a sua conexão com o caçador em ascensão de Star City? Amiral XX. Ligue-me de volta, agora, Almirante XXX. Nada do que ele lia nos textos fazia sentido. Um nome que ele não reconhecia continuava aparecendo, Noah Osmond. Ele estava ocupado limpando masmorras e nem recebeu a notícia do combate mortal que inadvertidamente causou naquele mesmo dia. Depois de ler um pouco mais e ver muitas perguntas girando sobre o evento de alguns dias atrás, onde ele entregou ao vencedor de uma partida improvisada uma habilidade de nível A, o nome e a pessoa se juntaram. Mas ele leu sobre o que acabara de acontecer. Ele ficou em choque ao pensar, minha impulsividade realmente levou a algo bom. Ocorreu um incidente que causou ondas de choque que se espalharam não apenas por todo o Império, mas por muitos países aliados da Federação Unida. A notícia vazou no momento em que começou a se espalhar, outros países logo tomaram conhecimento deste importante caso. Os delegados reuniram-se e as tensões aumentaram. A excitação era palpitante. Todos podiam sentir isso. Uma mudança estava por vir. Fim do capítulo. Capítulo 39 O que é você? Eu estava olhando para um cristal brilhante depois de terminar a conversa com um vice-almirante entusiasmado sobre o que acabara de acontecer. Após a implosão do monólito da masmorra, havia muitos soldados caçadores que ficaram gravemente feridos, e pude ver a versatilidade da minha habilidade recentemente aprendida, Luz do Guardião. Quando direcionei essa habilidade para os soldados feridos, fossem arranhões leves ou feridas profundas, todos começaram a cicatrizar em poucos segundos antes de ficarem como novos. Alguns guardas que estavam perto da morte também foram estabilizados e recuperados em poucos segundos. Um cristal plano, o que é você e como pode ser usado? Eu tentei colocar energia, esmagá-la, absorvê-la, nada mudou. Algo ainda mais urgente junto com isso foi o episódio em que tive uma dor de cabeça insuportável e, estando eu alucinado ou não, vi claramente as palavras, mova-se mais rápido. Pensei um pouco sobre esses novos desenvolvimentos quando percebi que poderia estar no meio de algo muito maior do que eu conhecia. Quando passei uma hora discutindo com o vice-almirante Magnar tudo o que havia acontecido, essa era a única coisa que me passava pela cabeça. Eu disse a Magnar que precisava de um tempo para pensar, e aqui estava eu olhando para este cristal enquanto pensava nessas palavras. Ponto. Entre as muitas hipóteses possíveis que eu tinha, uma das mais prováveis era a de que havia uma correlação entre o que me tornei capaz de fazer, o espaço em branco, foco, e agora tudo isso foi de alguma forma entrelaçado em tudo o que me enviou aquela mensagem enquanto minha cabeça estava se partindo no momento em que fiz uma masmorra desaparecer. Quando as rachaduras se espalharam, não foi a quebra normal da masmorra onde os monstros surgiram, todo o monólito desapareceu completamente. Minha mente já havia verificado que foram cerca de 40 vezes que eu limpei a masmorra antes que a cor azul clara se tornasse cada vez mais fina, eventualmente explodindo depois. Ponto.
Isso significava que, desde que as masmorras fossem limpas um número específico de vezes em um período muito curto, havia uma possibilidade de quebrá-los. Eu sabia que algo assim era enorme, pois me colocaria no meio disso, assumindo um papel de liderança no futuro. Ninguém poderia limpar masmorras tantas vezes quanto eu sem se cansar. A menos que muitos caçadores formassem dezenas de equipes para atingir uma masmorra, eles não seriam capazes de igualar a minha taxa. Eu estava questionando por que masmorras de classificação inferior não haviam desaparecido assim antes, e cheguei à conclusão de que diferentes níveis de masmorras exigiriam ser eliminado um número diferente de vezes rapidamente antes que o monólito imploda. Havia 3 masmorras de nível B em Star City, e elas eram limpas talvez 3 ou 4 vezes por dia por equipes de caçadores. Masmorras de classificação mais baixa em cidades de defesa central como esta seriam concluídas em taxas mais rápidas, com a classificação C sendo aproximadamente 10 a 20 vezes, a classificação D 30 mais vezes, a classificação I 40 mais e a classificação F mais de 50 vezes por dia, pois havia mais e mais caçadores a cada nível abaixo. Esses números eram normais apenas para cidades de defesa central e seriam ainda mais baixos para as cidades no perímetro externo do Império que tinham muito poucas masmorras. Um exemplo foi como Outer Bank X City só teve sua masmorra de classificação C limpa uma vez a cada poucos dias. Mas nenhuma dessas masmorras de classificação inferior havia desaparecido, o que significa que elas precisavam ser limpas ainda mais vezes em um dia antes de um caso semelhante a Mangrove Swamp poderia se repetir. Esta era apenas uma teoria e precisava ser testada. Eu tinha limpado esta masmorra de Rank B tão rapidamente que ela não conseguia continuar de pé. Muitas perguntas vieram depois disso e fizeram minha cabeça zumbir. Respirei fundo e parei de pensar um pouco. Eu entenderia tudo a tempo. O que eu precisava focar agora era simplesmente o que as palavras em minha cabeça diziam. Mova-se mais rápido. Eu já achava que meu rápido progresso era monstruoso, mas precisava avançar em um ritmo muito mais rápido. Eu estava planejando como começar a testar alguns dos meus pensamentos quando ouvi uma leve batida. Suspiro, não disse a eles para não me incomodarem por enquanto. Fiquei quieto e continuei pensando, mas logo ouvi a porta se abrindo e passos entrando. Vocês todos realmente mal podiam esperar. Eu estava prestes a repreender a figura que estava invadindo meus aposentos, mas fiquei surpreso quando vi quem era. Uma voz doce soou maliciosamente quando uma mulher usando um vestido vermelho e uma cabeça cheia de cabelos dourados entrou. Você realmente é cheio de surpresas, não é? Elizabeth estava trotando como se fosse dona do lugar, o que poderia não estar muito longe, já que qualquer acesso que ela tivesse lhe permitiu entrar no meu quarto sem problemas. Olhei para ela com calma e respondi: eu nem sei o que aconteceu. Essas palavras não eram completamente falsas, pois havia muita coisa que eu não sabia. A caçadora que parecia ter entre 20 e 30 anos sorriu e olhou ao redor da sala enquanto dizia: eu adoraria ter uma ideia melhor sobre o que aconteceu. Posso acompanhá-lo para uma discussão esta noite? Olhei para a mulher cuja cada palavra que ela pronunciava parecia ter múltiplos significados. Olhei para o vestido vermelho justo que ela usava e a cabeça cheia de cabelos dourados. Continuei alerta para não me deixar levar pelo ritmo dela e sorri. Claro, eu vou morder. Magnar não conseguiu dormir a noite toda. Ele passou a maior parte do tempo evitando que potências se aproximassem de um certo homem e fossem questionadas. Ele não teve sucesso total, pois alguém ainda havia escapado. Ele pensou em um certo caçador enquanto balançava a cabeça e pensava em toda a coleção de caçadores que estavam hospedados em sua base. Ele estava animado como todos os outros no novo empreendimento e estava esperando para ver como as coisas iriam acontecer a partir daqui. As masmorras podem ser apagadas permanentemente. Naturalmente, essa era uma boa notícia, mas suscitou outra questão na qual ele não queria pensar. Todos eles deveriam ser apagados permanentemente. Deveriam apenas alguns ser apagados e alguns poucos administráveis deixados para trás.
Magnar estava pensando em todos os recursos que saíram das masmorras enquanto essas ideias colidiam em sua mente. As coisas ficaram ainda mais agitadas quando as pessoas da cidade abençoada apareceram, fazendo-o sentir como se estivesse pisando em ovos. Ele tentou deixar tudo isso de lado enquanto se aproximava do alojamento de um homem agora famoso e batia. Um momento se passou antes que a porta se abrisse e um homem meio vestido olhasse para fora. A parte superior de seu corpo parecia cheia de músculos, já que os músculos abdominais eram tão pronunciados que quase pareciam falsos. No quarto, podiam-se ver pernas longas e delgadas de alguém estendidas sobre a cama. Magnar olhou para isso e sorriu, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Senhor, realizaremos um fórum com representantes das principais cidades para discutir os novos desenvolvimentos e como avançar a partir daqui. Ele não conseguiu falar com o homem da mesma forma que vinha fazendo antes. Ele estava fazendo muitas coisas inconcebíveis. O homem pareceu balançar a cabeça antes de falar. Estarei fora em um momento. Fim do capítulo. Capítulo 40. Como destruir uma masmorra. Eu estava parado na frente de uma sala onde havia uma longa mesa oval, com muitos rostos novos sentados e esperando com expectativa. Ninguém na sala falou quando entrei, e mesmo agora mais pessoas estavam tomando seus lugares em silêncio. O vice-almirante me conduziu até uma cadeira na frente da sala e ficou atrás de mim. Pude ver alguns rostos familiares na multidão que reconheci, sendo um deles o homem que inadvertidamente impulsionou a sequência de ações nos últimos dias, Mão Relâmpago. Quando ele encontrou meu olhar, ele me deu aquele mesmo sorriso barulhento e riu. No momento em que parecia que todos estavam lá, vozes vibrantes soaram quando as discussões começaram. Todo o processo levou uma hora inteira e foi repleto de argumentos e discussões chatas, mas as coisas principais a serem retiradas eram as mesmas. Grande parte da discussão girou em torno da repetibilidade de apagar uma masmorra e se deveríamos apagá-la ativamente. Faíscas começaram a voar quando esses comentários surgiram, já que para alguns era de bom senso destruir as masmorras que poderiam liberar monstros a qualquer momento se não fossem limpas regularmente. Eu não falei completamente sobre meu poder, mas as pessoas poderiam fazer inferências sobre isso depois de conhecer o processo necessário para destruir completamente a masmorra de Rank B. Lembrei-me das palavras que me incentivavam a me mover mais rápido antes de me levantar da cadeira, acalmando as muitas vozes na sala. Olhei ao meu redor e disse, vou confirmar tudo com outra masmorra de nível B. Assim que o processo estiver claro, saberemos como proceder daqui em diante. Mundo ao meu redor depois de ver tudo o que estava acontecendo. Meu primeiro passo para fazer isso foi replicar o que fiz ontem. Ainda havia um exército de monstros se aproximando de Debarrens, e quem sabe o que mais está escondido lá fora. Eu não sabia quanto tempo tinha antes de ser jogado em outra coisa, então iria agir rápido. Saí da sala de conferências para começar a agir de acordo com meus planos assim que tudo estivesse finalizado. Elizabeth já estava de pé e em movimento, deixando claro que queria ir junto. Ter esse caçador de Renkia comigo não seria uma má ideia, pois forneceria outra cobertura para o quão expansiva era minha força que me permitiu limpar uma masmorra de Rank B mais de 40 vezes por dia. Masmorras restantes de classificação B em Star City, Lionsden. Magnar e outros oficiais moveram-se para observar o desenvolvimento fora do monólito enquanto mergulhávamos. Lightning Hand e outros caçadores de Renkia que chegaram em Star City iriam testar a mesma coisa formando múltiplas equipes para limpar a terceira masmorra na cidade, Bullish Arena. Vários caçadores de Renkia formaram mais de 10 equipes que foram preenchidas com Rank B na cidade e os grupos avançaram para as masmorras. Aqueles indo para Lionsden seríamos eu, Elizabeth e algumas outras equipes, enquanto o resto iria para Bullish Arena. O objetivo era cumprir o número de vezes que limpei o agora extinto Mangrove Swamp, e ver se era aplicável ao resto das masmorras de nível B. Depois que isso fosse entendido, os testes seriam expandidos para os outros níveis de masmorras.
Pude ver o poder de outro caçador de nível A em primeira mão, quando lhes convocou a enorme águia no momento em que fomos transferidos para a Cova do Leão. A águia tinha penas escuras perfeitamente brilhantes que eram tão afiadas quanto facas e garras penetrantes que trouxeram medo aos monstros que começaram a aparecer. Estávamos localizados em um ambiente de pastagem desolado, onde vários leões grandes nos rodeavam. O ar imponente da águia estava impedindo alguns deles enquanto a mulher no topo da águia ria naquele tom sedutor e ordenava que a águia avançasse, suas asas abertas agindo como lâminas afiadas que dizimavam tudo que estava à vista. Enquanto minha figura voava para os outros grupos de leões que logo foram destruídos com uma impermanência frígida, ainda mais forte, que agora foi reforçada por duas novas habilidades de suporte específicas ao frio que obtive no inventário militar. Maior penetração de frio, ignore a resistência do inimigo, pois as habilidades de frio causam dano aumentado, e fogo frio, habilidades do tipo frio anexam chamas congelantes ao inimigo, tornaram a habilidade já prejudicial ainda mais destrutiva, já que qualquer fera em seu alcance de ataque seria transformada em carne e ossos, com o frio se espalhando pelos arredores e se fixando nas feras próximas. Chamas azuis podiam ser vistas se espalhando para qualquer fera que estivesse na área da explosão enquanto gritavam dolorosamente antes que seus corpos congelassem. Cova dos Leões era um amplo espaço de arbustos e pastagens com tocas de leões aqui e ali. Tivemos que voar por mais de 30 minutos destruindo hordas de leões antes de nos depararmos com o titã incrivelmente grande que tinha uma gloriosa juba de leão flutuando ao vento. Liz olhou para mim enquanto seus lábios se torciam em um sorriso travesso e disse: "Ele é todo seu, vamos ver o quão rápido você consegue derrubá-lo." Ela parecia estar se divertindo enquanto me dava um sinal de positivo enquanto estava deitada de bruços em cima da águia voadora para assistir ao show. Eu olhei para esta figura enquanto me lembrava de memórias da noite passada, antes de rapidamente me livrar disso e me concentrar no assunto em questão. O leão instintivamente sentiu o perigo quando me aproximei e recuei, escapando por pouco do epicentro da impermanência frígida, lançada enquanto as chamas geladas na periferia saltavam sobre seu corpo. Ele parou para soltar um rugido de dor, mas seria a última vez que as enormes mandíbulas se abriram quando outra impermanência frígida floresceu explosivamente de sua cabeça, interrompendo o rugido e jogando pedaços de carne e matéria cerebral no chão. Os sons alegres de palmas atrás de mim enquanto eu pegava os core e item que caíram do chefe. Repetimos esta masmorra várias vezes até que algumas horas depois, em nossa 28ª masmorra, algo aconteceu. Ao longo das corridas, Liz não fez nada além de convocar a enorme águia que fez todo o trabalho de desmembrar os monstros, então comecei a olhar favoravelmente para obter uma poderosa habilidade de invocação própria no futuro, para que pudesse simplesmente sentar e observar outra pessoa fazer isso, o trabalho para mim. Sua águia teria ficado fora de serviço após as primeiras corridas nas masmorras, pois seu corpo estava repleto de ferimentos. Se não fosse por eu lançar Luz do Guardião após cada mergulho posterior, a enorme águia teria que ser desinvocada e convocada novamente para voltar à sua melhor forma. Esse processo de invocação consumiu mais da metade de todas as reservas de energia que Elizabeth tinha, então ela normalmente mergulhava em masmorras de nível B algumas vezes por dia antes de desistir. A expressão alegre tornou-se mais complicada. Eu não estava muito preocupado em mostrar algum nível do meu poder, pois estava confiante em mim mesmo para suportar muitas das coisas que poderiam acontecer comigo, e tive que parar de me esconder se quisesse avançar para o futuro. Ponto. O que ocorreu atualmente em nossa 28ª masmorra foi nosso entorno literalmente rachando como se fosse vidro. Os leões na toca à nossa frente estavam desaparecendo como se fossem poeira enquanto uma luz verde se espalhava para cobrir a águia e nós enquanto desaparecíamos da masmorra no meio do caminho. Fomos transferidos para o mundo exterior, onde pudemos ver o imponente monólito com rachaduras por toda parte. Qualquer pessoa que estivesse remotamente perto do monólito recuou, pois muitas pessoas tiveram a chance de testemunhar a destruição de outra masmorra pela primeira vez na história.
Parece que as outras equipes estavam indo bem o suficiente para limpar a masmorra mais de 12 vezes depois que minha equipe estava em nossa 28ª corrida. A equipe que terminou a masmorra pela 40ª vez foi o gatilho que causou a instabilidade onde todas as equipes restantes na masmorra foram expulsas e a eventual destruição que acabamos de testemunhar. Esta foi uma prova funcional de que a teoria estava correta. Masmorras podem ser destruídas. Ouvi os sons triunfantes ao meu redor enquanto virava a cabeça para a mulher ao meu lado. Estávamos ambos em cima da Águia Negra quando o monólito explodiu. Fiquei surpreso ao encontrar lágrimas caindo de seus olhos cristalinos enquanto ela observava a cena. Ela se virou para mim e falou com uma expressão séria pela primeira vez desde que a conheci. Você não esperava me ver chorar tão cedo. Ela estava enxugando as lágrimas que continuavam caindo enquanto continuava. Não sei se você entende o significado total do que estamos fazendo, mas para muitos de nós, é a libertação. Ela olhou para frente ao ver os caçadores abraçando uns aos outros e disse: eu vi inúmeras pessoas morrerem antes de mim, pois fui forçado a continuar entrando nessas masmorras dia após dia. Eu senti que ficaria louco se tivesse que continuar fazendo isso por anos. A única maneira de lidar com isso sem desmoronar era fazer uma cara feliz e seguir em frente. Ela olhou para mim enquanto dizia as próximas palavras. Então, obrigado por fazer algo assim acontecer. Obrigado, e por favor, não pare. Observei a visão da garota triste na minha frente enquanto ela tentava formar um sorriso em seu rosto triste antes de soltar um suspiro e trouxe a cabeça dela para o meu peito, certificando-me de remover a armadura de escamas áspera e colocá-la em um dos anéis de armazenamento de antemão. Eu particularmente não tinha sentimentos fortes de apego por essa pessoa, pois só a conhecia há alguns dias. Mesmo a única noite que passamos juntos, atribuí isso a apenas uma aventura do interesse crescente ao meu redor. Ela era muito mais atraente do que muitas das mulheres que conheci recentemente, mas sempre senti que ela estava fazendo uma careta, então mantive minhas emoções fora disso. Suas palavras se repetiram em minha cabeça enquanto ela soluçava. Libertação? Eu já me decidi há muito tempo sobre o que estava fazendo. Havia muitas coisas que eu não sabia e muito mais que não entendia. Mesmo sem o lembrete dela, eu não iria parar tão cedo. Fim do capítulo. Preste atenção não em quem diz, mas no que de bom se diga e guarde na memória. São Tomás de Aquino.